Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos da ecologia da paisagem. Hoje a gente está vendo o nosso penúltimo assunto, que são as métricas de configuração. Semana passada nós estudamos as métricas de composição. E ambas métricas, tanto composição quanto configuração, são formas de medirmos a heterogeneidade da paisagem, são formas de a gente obter com dados numéricos a cara dessa paisagem. Então, a gente fez vários exercícios só observando fotografias e dizendo quantas unidades da paisagem nós enxergamos. Lembra os exercícios de fotografias nos slides? Então, nós olhávamos aquelas paisagens e dizíamos quantas unidades a gente está enxergando. A gente pode, observando assim, olho nu, tentar estimar, olha, essa paisagem é mais diversa do que a outra. Daí se pergunta, mas por quê? Ah, não sei, a cara, o jeitão dela. Então, assim, o jeitão, a cara, o me parece, não é muito científico, não é muito o que a gente faz, né, na ciência, na ecologia, por exemplo. Então, a gente precisa de dados numéricos e que a gente consiga repetir depois. Então, se eu fizer dessa forma, outro cientista também, então a gente vai poder depois comparar os nossos resultados, né? Então, essas métricas, esses índices, essas medidas servem para isso, para a gente poder comparar uma mesma paisagem ao longo do tempo, como os exercícios que a gente tem feito da paisagem no tempo A e no tempo B, ou essas métricas servem para a gente comparar paisagens diferentes. Por exemplo, eu quero comparar se a paisagem da Furna Feia, do Parque Nacional da Furna Feia, é mais diversa que a paisagem da Flona de Açu. Então, como que eu faço para eu conseguir esses resultados? Eu posso calcular métricas de composição e de configuração. Com isso, eu posso, né, como a gente fez semana passada, calcular um índice de diversidade, um índice de dominância, eu posso calcular a área. Então, todas essas coisas que a gente tem aprendido aqui na aula de forma mais simplificada, que a gente não está usando os softwares, os programas de geoprocessamento, mas a gente está conseguindo reproduzir fielmente a forma que é feita nos laboratórios, na pesquisa. Só que a gente está fazendo de uma maneira mais simplificada, mas a ideia é a mesma e a obtenção dos resultados também. São os mesmos índices que a gente está calculando aqui que o QGIS, por exemplo, calcula para nós, tá ok? E em vez de trabalhar com aquele mapa simplificado, os mapas reais, como um dia que vocês puderem ir lá no Lecomp, a gente tem pendurado mapas reais, eles têm mais quadradinhos, são mais complexos, mas a ideia ainda é a mesma, tá ok? A gente só está num nível mais simplificado. Então, pessoal, semana passada nós vimos métricas de composição, ela descreve, né, quais unidades estão presentes. Então, composição é o que compõe, o que tem na minha paisagem. Então, eu digo com as métricas de composição quais unidades, a riqueza dessas unidades, então quantas unidades eu tenho, a área ocupada por unidade, por cada unidade da paisagem, o grau de dominância. Então, se eu tenho uma unidade da paisagem que ocupa maior área, quando eu calcular a dominância, eu vou encontrar um valor elevado, próximo a 1, se eu tenho uma unidade dominando. Lembra que a gente calculou diversidade também? Então, se eu tenho uma elevada dominância, como a gente conversou, eu tenho uma baixa diversidade, porque por onde eu olhar eu vou ver essa unidade da paisagem, então ela domina. Então, a minha diversidade da paisagem em geral vai ser baixa. Hoje, a gente já vai ver coisas um pouco diferentes. Ah, não, desculpa, pessoal, isso aqui... Então, resumindo, né, os índices que nós calculamos semana passada. Então, riqueza de unidades, calculamos a área ocupada, a proporção, que é o PI, para cada unidade da paisagem, a diversidade da paisagem, HO,
a equabilidade, que é o oposto da dominância, EO e DO. Então, foram essas métricas, foi bastante coisa. A gente calculou, a gente interpretou. Então, a gente terminou esse item, métricas de composição. Agora, vamos para as métricas de configuração. Então, o que a configuração, pessoal, descreve? Antes de colocar as frases que já estão prontas, eu queria explicar para vocês. Configuração é o arranjo, é o desenho, é de que forma as unidades da paisagem estão arranjadas dentro dessa paisagem. Então, é o arranjo espacial dessas unidades. Descreve coisas relacionadas às manchas. Então, por exemplo, a gente calcula a área da mancha, o formato, a complexidade, o número de manchas, a distância entre elas. E se a gente, com a distância entre as manchas, a gente consegue calcular o grau de isolamento. E com isso, pessoal, o principal das métricas de configuração, a gente tem uma noção da fragmentação da paisagem. Porque vocês lembram, lá no início, antes de ter uma grande influência do homem na paisagem, a paisagem era, digamos que, muito conectada. Então, nós tínhamos amplas áreas com o mesmo bioma. Então, pense há muito, muito tempo atrás, assim. Antes de termos populações tão grandes, quando a população era pequena, vivia ou em tribos, em pequenas vilas. Então, nós tínhamos paisagens com uma unidade, né, o bioma, vamos supor a caatinga predominando. Então, com o crescimento da nossa população, a gente começou a fazer o quê? A fragmentar. E com isso, o que antes era, olha, uma grande área verde, a gente tem essas áreas verdes encontradas hoje em manchas. Então, por isso que a métrica de configuração, quando a gente estuda a paisagem em termos de manchas, a gente está estudando o quê? O quanto que essa paisagem é fragmentada. Porque se não houvesse as manchas, a gente não tinha fragmentação, a gente tinha uma paisagem inteira conectada, né, antes de ter tanta intervenção humana nas paisagens. Então, no final das contas, o que a configuração mede? Fragmentação. Então, se eu tenho lá minha unidade floresta e ela se torna um número maior de manchas, porém tamanhos pequenos, então eu começo a ter floresta em pequenas manchas. Isso é um indicativo de fragmentação. No fundo, o que eu queria era ter uma grande área de floresta. Agora, a realidade qual que é? Várias pequenas manchas, várias manchas espalhadas na paisagem, manchas florestais. Isso é fragmentação. Está repartido esse bioma, muito repartido. Então, vamos entrar propriamente, pessoal, bem mais fácil de calcular métricas de configuração. Então, como já se suspeitam, né, pessoal, comecei a falar de mancha, 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 então a gente adota um modelo da paisagem, que é baseado no conceito de mancha, corredor e matriz. Matriz, relembrando, é o elemento mais comum na paisagem, o elemento mais conectado. E o que é uma mancha, pessoal? Uma mancha, quando a gente está trabalhando no mapa classificado, que são esses mapas da paisagem no tempo A e B, isso é um mapa classificado, quer dizer que cada quadradinho já tem uma cor, que quer dizer o que ele é, né, que unidade da paisagem é. Então, mancha no mapa classificado é um grupo contínuo, células que estão em contato da mesma categoria, da mesma unidade da paisagem. Então, aqui ó, já está mostrando uma mancha destacada. Então, são células, quadradinhos que estão unidos da mesma unidade da paisagem. E em volta dele tem uma outra unidade da paisagem, de outro elemento. Então, pessoal, se nas métricas de configuração eu me baseio muito em mancha, porque lembra, pessoal, a matriz acaba sendo uma mancha, só que é o elemento mais conectado, não é que ele é uma mancha, a matriz é uma unidade da paisagem, assim como a mancha é uma unidade da paisagem.
quando que eu sei que ela está trabalhando, essa unidade da paisagem está funcionando como matriz? Aqueles 3 critérios: maior área, ou mais conectado, ou que exerce maior influência. Então, ainda são unidades da paisagem, só que a gente que chama. O que é em menor proporção é mancha, o que é em maior proporção é matriz. Então, vamos identificar as manchas primeiro. Como que eu identifico manchas? Então, são áreas conectadas da mesma unidade da paisagem, I. Então, manchas são áreas conectadas da mesma unidade da paisagem. Então, a gente vai usar uma regra que eu já expliquei para vocês e agora vai ficar mais claro. Como que eu defino se 2 ou mais células estão conectadas e formam uma mancha? A gente vai usar a regra que chama em inglês, pessoal, 4 vizinhos. Então, como que é essa regra? É a história que eu já falei para vocês. Uma célula é conectada à outra se ela tiver aqui, ó, uma parede, uma lateral em contato. Então, por exemplo, essa célula está ligada a essa? Tá, porque ela tem essa parede de contato. Essa tá ligada? Tá, essa tá ligada. Essa célula tá ligada a essa? Não, porque elas são de cores diferentes, elas são de unidades de paisagem diferente. Essa célula tá ligada a essa? Por essa regra que a gente está usando, chama 4 vizinhos? Não, porque ela tem só uma pontinha de contato. Ela é da mesma unidade da paisagem, mas ela não está num contato maior, como quando tem uma parede. Então, essa está em contato com essa? Está em contato, mas elas são ligadas? Não, porque elas são de unidades da paisagem diferente. Essa célula está ligada a essa? Olha, poderia porque é da mesma unidade da paisagem, mas não está porque ela não tem uma lateral, uma parede de divisão, ela tem só esse cantinho. Então, são 2 critérios para definir se 2 células estão unidas. É ser da mesma unidade da paisagem e ter uma parede de divisória, uma lateral de contato, quer dizer que elas estão em muito contato. Só uma pontinha que nem essa com essa aqui não é uma ligação, não são conectadas. Então, vamos conhecer essa primeira métrica que chama número de manchas da unidade I. Primeiro eu tenho que definir o contorno da mancha e depois eu vou contar quantas manchas dessa mesma unidade da paisagem eu tenho. Então, utilizando a regra que é ter uma lateral, uma parede de contato para dizer que está ligado, vamos contar, então, quantas manchas da floresta, né? Então, a unidade da paisagem floresta, são células brancas. Então, quantas manchas de floresta eu tenho? Vamos primeiro identificar os contornos. Então, aqui, uma mancha. Essa tá ligada com essa? Não. Aqui é outra mancha, porque tem só esse cantinho de contato, tem que ter uma lateral. Então, 1, 2 manchas. Essa aqui conta? Não, pessoal, uma célula sozinha não é mancha. Essa aqui conta? Não, porque ela é de outra unidade da paisagem, tá ok? Então, quantas manchas de floresta eu tenho? 1, 2. 2 manchas. Simples assim, é contar quantas manchas eu tenho. Agora, dando um passito para frente, eu posso, de cada mancha que eu encontrar, contar o tamanho dela, que é simplesmente contar quantos quadradinhos pertencem a essa mancha. Então, isso é a área da mancha. Se eu sei o grão, né, a medida do quadradinho, eu conto quantos quadradinhos tem, eu obtenho o valor da área dessa mancha. Não confundir com a semana passada, que em composição a gente contou a área da unidade da paisagem, pessoal. A área de floresta era contar, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu teria 12 quilômetros quadrados de floresta.
Isso é a contabilização da área da unidade da paisagem. Agora, em configuração, a gente fala de manchas. Aqui eu vou calcular a área de cada mancha. Isso aqui vai entrar na conta, esse quadradinho? Não, pessoal, porque aqui não é uma mancha. Tá ok? Então, primeiro eu vou me identificar quantas manchas eu tenho aqui. 1, 2, 3 manchas. Tá? Então, eu tenho 3 manchas de floresta. Sobrou esses quadradinhos. Ok, isso aqui não é mancha, isso aqui não é mancha. Então, agora eu quero saber o tamanho de cada mancha. Eu tenho que contar quantos quadradinhos essa mancha ocupa. Então, a mancha 1, vamos chamar essa de mancha 1, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Mancha 2, 1, 2, 3. E mancha 3, 1, 2 quadradinhos. Tá ok, pessoal? Então, é assim que eu contabilizo e eu vou pedindo um exercício para vocês. Só cuidar para não confundir, tá, pessoal? Então, isso aqui eu chamei de mancha 1, essa aqui eu chamei de mancha 2, essa aqui eu chamei de mancha 3. E aqui é o número de quadradinhos que cada mancha tem, é a área. Então, aqui seria 5 km², 3 km² e 2 km². De posse desses valores, do tamanho de cada mancha da unidade florestal que a gente estava falando, eu posso calcular o tamanho médio das manchas. Então, é tirar uma média de todas as manchas que eu tenho da unidade que eu estou tratando. Então, eu estava tratando floresta, era eu pegar 5 mais 3 mais 2, né, dá 10 divididos por 3. Tamanho médio 3,3 mais ou menos. Então, o tamanho médio da floresta é 3,3. E é justo, né? Está entre 5 e 2. Aqui nesse exercício, a resposta, né, dessa paisagem aqui seria juntar essa mancha de 10 hectares, mais a mancha de 3 hectares, mais a mancha de 25, soma tudo, divide por 3, dá um tamanho médio de 12,7 km². Então, isso é o tamanho médio das manchas da unidade que eu estou considerando. A gente também vai fazer isso no exercício para unidade floresta, agricultura e cidade. Então, o tamanho médio das manchas é juntar o tamanho de todas as manchas que eu tenho para aquela unidade da paisagem e dividir pelo número de manchas. Isso é uma média. Borda, pessoal, a gente também daquele mapa a gente pode obter um número de bordas. Então, borda para nós é uma medida de repartição da paisagem. Quer dizer, onde que eu encontro uma borda, pessoal? É entre elementos da mesma unidade da paisagem? Não, borda ocorre quando eu encontro uma célula de uma unidade da paisagem diferente com uma outra. Então, aqui surge uma borda, porque aqui é o encontro entre essa mancha aqui, né, essa célula que pertence à floresta, encontrando com essa célula que pertence à agricultura. Na vida real, isso também é uma borda, viu, pessoal? Então, um encontro entre floresta e outra unidade da paisagem forma uma borda, é uma área abrupta, é uma área de transição, tá? Aqui é só... a gente só está representando com essa parede aqui, mas na vida real existe isso também, viu? Então, ocorre quando duas células que apresentam coberturas diferentes são adjacentes, duas células aqui, ó. E conta também, pessoal, é a regra dos 4 vizinhos, tem que ter uma parede para ser uma borda. Por exemplo, um biquinho aqui não é borda, tá? Então, tem que ser uma lateral aqui, ó. Uma borda, 2 bordas, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, tá contando para cá. Vou fazer aqui uma borda para vocês verem. Então, quantas bordas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é só mostrando para vocês o que são bordas. A gente vai calcular a borda para a paisagem toda. É contar quantas paredinhas a gente tem aqui entre elementos diferentes. Aqui também, tá, pessoal? Aqui é um encontro de uma unidade com outra. Apesar disso aqui não ser uma mancha, tá? Aqui a gente não vai contar só coisas que se encontram em manchas.
tá? O que a gente estava contando agora ali era tudo referente à mancha. Aqui não, é entre células de unidades da paisagem diferente. Então, o número de bordas na paisagem pode ser calculado pela adição de todas as bordas que ocorrem entre todos os tipos de cobertura da paisagem inteira. Então, cada borda da paisagem é contada apenas uma vez. O limite do mapa nós não contamos. Então, vamos fazer isso na prática aqui juntos, pessoal? Vocês me ajudem. Vamos começar aqui, ó. Vamos contar juntos quantas bordas tem nessa paisagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Aqui esse lado eu já contei. Tá, pessoal? Contei aqui 24 bordas nessa paisagem, beleza? Esse limite aqui, ó, aqui fora, não conta porque eu não sei o que está encontrando com essa unidade da paisagem. Então, resumindo, pessoal, que métricas que a gente tem? Olha que facinho que é. Métricas de configuração. Então, eu vou calcular o número de manchas da unidade que eu estou considerando. Então, vamos pegar a floresta, tá? Como I. Nosso I agora vai ser floresta. Número de manchas da unidade floresta. Tamanho de cada mancha da unidade floresta. Então, vou contar quantos quadradinhos cada mancha tem. Tamanho médio das manchas da unidade floresta. Eu vou somar o tamanho de todas as manchas que eu encontrei, dividir pelo número de manchas. Vamos supor que são 3. Eu vou somar o tamanho das 3 e dividir pelo número 3. Então, eu obtenho o tamanho médio das manchas da floresta. E depois eu calculo e conto o número de bordas da paisagem toda. Limite do mapa não conta. E com isso, pessoal, com essas medidas de manchas, eu consigo comparar como que a floresta mudou ao longo do tempo, se as manchas aumentaram em número. Então, se eu tenho uma floresta antes que ela era contínua na paisagem no tempo A e no tempo B eu tenho ela toda recortada em manchas, isso é grave, quer dizer, aumentar o número de manchas nem sempre é legal. E eu posso também conhecer o tamanho dessas manchas, se elas aumentaram ou se elas diminuíram de tamanho ao longo do tempo. A gente vai fazer isso para a agricultura, para a floresta e para a cidade, tá ok? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês os exercícios, beleza? Vamos ficando por aqui, vamos para a próxima aula.